Você que me assiste, é um prazer estar com você. Eu sou o Celso Batista Inácio, eu sou palestrante há cerca de 30 anos e já proferi mais de 2.000 palestras e sou escritor, tenho 3 livros publicados e vários outros livros escritos em vias de publicação. O tema que eu costumo abordar em minhas palestras é considerado pelas pessoas como um tema religioso, mas essa não é a minha visão a respeito daquilo que eu falo. Os temas que eu abordo, na minha percepção e na minha visão, são todos eles de autoconhecimento. Autoconhecimento tem sido confundido com os processos de autoajuda, que estão muito mais focados na realização material do que na realização do ser em si. Então, o foco que me dedico é o foco da realização do ser em si, do autoconhecimento voltado para a parte essencial de cada um dos seres humanos. A religião é uma base orientativa para você chegar ao autoconhecimento. E pelo fato de ter sido orientada por pessoas interessadas em se constituir como autoridade perante as outras pessoas, esse conhecimento foi deturpado e transformado em um processo de adoração e de devoção. Mas a nossa abordagem é completamente diferente. Nesse processo que nós chamamos de logologia, porque o sinônimo, o significado dessa palavra logologia é estudo da palavra, das palavras, ela tem um foco muito diferente, um foco em nós encontrarmos a verdadeira conexão nossa com a realidade essencial de todo o cosmos, de todo o universo. O ser humano está muito além daquilo que ele próprio imagina sobre si. Ele é dotado de capacidades, de poderes, que precisam de passar por um procedimento, por processos, que os habilitem, que os tornem ativos, para que ele possa existir em um mundo onde as adversidades crescem em torno dele. É bastante claro para todas as pessoas da humanidade inteira que o processo de crescimento do mal e da violência é contínuo e a expansão do mal, a expansão da violência está tornando bastante visível essa gravidade desse momento que nós estamos passando. O que ocorre é que o ser humano deveria ter desenvolvido em si mesmo as condições para viver em ambientes adversos sem sofrer afetação. E é exatamente isso no que consiste todas aquelas informações que hoje a gente considera como religião e que adotou um processo de adoração e devoção, muito mais como uma obrigação a ser cumprida perante um poder superior, do que, na verdade, um processo de autotransformação e autoconstrução de poderes e de estruturas psicológicas e psíquicas capazes de dar a você uma resiliência incomum, uma resiliência superior ao poder das adversidades e ao poder das energias destruidoras que estão no seu entorno. A humanidade toda carece de conhecimentos fundados em a nossa essência, na nossa essência. Ela carece porque a distorção que foi tomada pelo processo religioso que lidera a humanidade, ela causou seríssimos prejuízos a todas as pessoas, e especialmente aqueles que se incluem entre os crédulos, entre os crentes, entre os devotos e entre os aficionados das religiões. E depois disso, pela falta de sucesso da religiosidade na formação de estruturas capazes
de estabelecer defesas, de estabelecer imunidades e invulnerabilidades, as pessoas foram migrando para seitas, que são derivações das religiões. Então, existem hoje muitas seitas e muitos seres que já combatem de maneira direta e objetiva a natureza considerada sagrada das pessoas religiosas, que é Deus. Na verdade, nem os religiosos e nem os não religiosos, que são normalmente dirigentes de alguma seita, também com algum objetivo de obter resultados financeiros a partir da sua seita, das suas mensagens, conhecem nada a respeito de Deus. Raríssimas são as pessoas no mundo que conhecem o que é Deus de verdade. Primeira coisa que eu quero desmistificar e lançar como um tema para você começar a pensar é que todas essas coisas que foram ditas para você de salvação, de Deus como uma pessoa, de céu como uma situação contemplativa, uma situação de paz eterna, isso é uma inverdade, isso é uma mentira, isso é uma falácia dessas pessoas que também não conhecem nada. Então, muitos deles nem tão ruins assim são, ou tão maldosos assim são, mas são pessoas que são ignorantes. Ignorantes não no sentido de serem pessoas incultas, mas no sentido de desconhecerem a si mesmos e a sua essência, o ponto fundamental para poder conhecer a vida e conhecer toda a realidade do universo. Então, nós teríamos que tomar como princípio como é que o homem surgiu. O homem tem duas origens, não uma só origem. A primeira origem do ser é uma chamada origem espiritual, e o sentido da palavra espiritual também não tem essa conotação de religiosidade, de religião, de seita, nada, não tem nada a ver com isso. Isso aí foram criações humanas de acordo com os interesses de cada época, na tentativa de estabelecer poder sobre as outras pessoas, que o poder religioso quase sempre foi o detentor do poder político, salvo agora em épocas bem mais recentes, é que isso não acontece mais. Mas em alguns lugares do mundo ainda a religião que domina o poder político. Então, vamos esquecer tudo aquilo que nós aprendemos até agora sobre religião no sentido de adoração e devoção. E também no sentido de fé, porque a fé religiosa não tem absolutamente nada a ver com a fé que está relacionada com o conhecimento da sua própria essência, e que nós poderíamos chamar de centro ativador de energias, ou fonte de energias. Então, a palavra fé, para nós, pode ser vista de uma maneira bem diferente, que nada tem a ver com religiosidade. Bem, a logologia é uma ciência que propõe dar a você o conhecimento mais profundo da sua própria essência. Eu não vou ser um orientador da sua vida, eu não vou ser um condutor da sua vida, eu não sou um mestre, eu não sou um guru, não sou um mentor, nada disso. Eu sou apenas alguém que tem a capacidade de transferir informações que são informações que considero essenciais para o seu momento atual. Bem, a principal circunstância que você vive num mundo que, na verdade, é apenas uma experiência virtual. Apesar de parecer ser exatamente um mundo material, de ser um mundo de solidez, um mundo tangível em que você pode tocar, até mesmo o seu próprio corpo e a sua natureza humana são experiências de natureza virtual, experimentações que são feitas a partir de um sistema operacional inteligente, que é você mesmo, que é programado para ter essas experiências e descobrir-se a si mesmo em seu fundamento, em sua origem. Então, a primeira grande origem de toda coisa que existe em qualquer lugar, em qualquer tempo,
é a informação. A informação é a chamada unidade essencial. É o elemento fundamental que abriga em si a vida e a substancialidade. Abriga o potencial da materialização, que não é de fato uma materialização, mas apenas um nível de percepção na mais baixa vibração que gera a sensação de densidade e de intensidade para aquilo que é observado. De um ponto de vista mais profundo, nós somos um conjunto de informações que é constituído pelos conhecimentos que nós possuímos a respeito de qualquer coisa. Então, o fundamento do ser, que nós chamamos de espírito ou essência do ser, é a informação. Dentro do nosso conteúdo mental, dentro do nosso conteúdo espiritual, o que existe são apenas informações. E os espíritos, como nós sempre ouvimos falar, não são mais do que conjuntos de informações vivas, onde existe uma energia vital, onde existe uma energia substancial que é capaz de dar a cada uma das circunstâncias da experimentação desse conteúdo e conhecimento uma densidade apropriada para que ela possa ser sentida, possa ser percebida, e aí a gente possa avaliar a nossa própria constituição, se ela é uma constituição perfeita, se ela é uma constituição boa, ou se ela é uma constituição ruim. O objetivo final da nossa autoexperimentação é descobrir com que informações é melhor nós nos dirigirmos ao processo de realizações de experiências para nós nos sentirmos e ver se nós já somos realmente bons para nós mesmos, se nós temos um bom sabor para desfrutar a partir dos nossos movimentos, ou se nós temos um péssimo sabor a partir das expressões que nós consideramos ruins. Então, podemos dizer que a primeira origem do homem é a origem espiritual, é o conjunto de informações vivas que o dotam da consciência de si e da inteligência, que é fruto de inúmeras e incontáveis experiências passadas dentro de uma cadeia de seres vivos que nós chamamos e conhecemos como animais irracionais. Então, todo ser que chega à sua humanidade ainda carrega em si a animalidade dentro da sua essência, porque são as informações estratégicas relacionadas à sobrevivência, e carrega em si os instintos naturais dessa animalidade, sendo que a partir do momento em que atinge o estágio da humanidade, ele teria que desanimalizar-se, destituir-se dessa animalidade ou reduzi-la ao mínimo indispensável para a preservação da própria vida e da própria espécie. A primeira origem, então, é a origem da informação. Bem, nós teremos que usar também as informações contidas na Bíblia, apesar de que as pessoas consideram que a Bíblia é seja um livro ultrapassado, um livro com data de validade vencida. Mas se enganam redondamente aqueles que pensam assim. E muitos até argumentam que a Bíblia já não é mais autêntica, não é mais original, porque ela foi extremamente modificada em muitas etapas da existência humana, em muitas épocas da história do ser humano. E é verdade, isso não é uma mentira. Mas a própria ignorância dos que alteraram os textos, suprimindo uns e acrescentando outros textos, não permitiu que a essência fosse destruída, porque a essência sequer foi reconhecida como alguma coisa importante. Ela não tinha nenhuma relevância, as informações essenciais, elas não tinham relevância para aqueles que estavam estritamente focados nas questões do poder pessoal, do poder temporal, da dominação sobre as outras pessoas.
do auto-revestimento de uma autoridade fictícia, de uma autoridade supostamente repassada por Deus. Até pensar assim e não falar assim, já está revelada a própria ignorância dessas pessoas, porque Deus não é uma pessoa. Deus não repassa autoridade para ninguém. Não existe uma pessoa chamada Deus ou um ser único chamado Deus. Então, a espécie que nós consideramos dos espíritos, que para a sua autoexperimentação, em qualquer ambiente onde se encontrar, sempre se fará representar por um corpo físico, de natureza física, embora essa própria natureza física se modifique conforme os contextos onde essa experiência se dê, de acordo com a natureza da experiência. Então, mesmo assim, os seres espirituais são exatamente os seres divinos. Existe uma espécie divina e nós, que neste momento vivemos a nossa animalidade racional, que somos seres considerados seres inteligentes, que usamos a inteligência, somos capazes de raciocinar, somos seres de natureza divina, da espécie dos deuses. Porque diz a própria Bíblia que Deus é espírito e que toda adoração deve ser dada a Deus em espírito. O significado disso, literal, é que Deus é palavra, Deus é informação, é a essência das coisas. Então, por exemplo, uma palavra, eu gosto muito de dar esse exemplo, que é um exemplo bastante comum, a palavra cadeira, ela é a essência da coisa substancial chamada cadeira, daquilo que nós usamos para nos sentar, para descansar o nosso corpo, para apoiar o nosso corpo em alguma circunstância. Então, mas a palavra em si, ela é a energia que vai ser substancializada na coisa que é a cadeira. Então, desta forma, nós precisamos entender que o ser humano é um espírito constituído do espírito de todas as coisas. Todas as informações que penetram o seu ser se transformam em parte de você e são disponíveis para o processo de autoexperimentação posterior. Então, você recebe informações que têm dois níveis de qualidade. Uma delas são as informações que produzem em você um nível de energia que dá prazer, satisfação, contentamento, alegria. Então, esses são os sabores da energia que você pode experimentar com um grupo de palavras que nós reconhecemos como bem, e existe um outro grupo de palavras que nós reconhecemos como mal, ou males, né? São as palavras que depõem contra a vida, que denigrem a natureza divina, que deterioram os conteúdos de qualidade, que prejudicam a qualidade, que são as palavras negativas e as palavras com as quais nós desqualificamos a vida em qualquer dos seus níveis. Então, se nós já sabemos que existem duas espécies, e essas duas espécies são nominadas entre bem e mal, nós devemos saber que, quando nós recebemos a informação de que a palavra se faz carne, que a palavra está na origem de todas as coisas, que a palavra é Deus, que a palavra é Espírito, que a palavra é a essência de todas as coisas, então nós sabemos que Deus é um poder situado na informação, em todas as palavras. A vida também está situada em todas as palavras, a energia vital. A substancialidade também está em todas as palavras, a energia substancial. E dentro desses aspectos, nós vamos considerar que existem fatores extremamente importantes. Por exemplo, todo elemento, toda unidade elementar, unidade de energia essencial, ela é dotada de uma pulsação. Essa pulsação seria o princípio vital em todos os elementos da essência universal. Dessa forma,
Então, nós temos aí uma propriedade de pulsar que resulta na emanação, ou seja, na emissão de ondas. Essa emissão de ondas resulta em várias ondas, num pulsar constante, há uma sequência continuada de ondas, e na onda mais distante que nós podemos alcançar, onde o nível das energias é menor, está situada aquilo que nós chamamos de matéria. Seria a sétima onda. A sétima onda é a da vibração mais baixa, é a da pulsação mais baixa, então é o nível onde pode ser observada como se fosse uma realidade material, embora não seja de fato. Então essa é a primeira origem. Como nós falamos que existe uma informação bastante conhecida de todas as pessoas que já frequentaram a religião, e esse é exatamente o propósito da religião, é transmitir a teoria das informações essenciais para que você descubra a sua natureza essencial e, a partir dela, possa se transformar segundo os seus propósitos, os seus objetivos, dentro do contexto onde você se encontrar. Então, eu quero te dizer o seguinte, essa informação que disse que o verbo se fez carne, ou a palavra se fez carne, está no texto lançado pelo evangelista João, e são consideradas palavras de Jesus, como ensinamento de Jesus, como evangelho. E esse evangelho foi também tomado como uma coisa religiosa, objeto de devoção, e foi deturpado. Então, o princípio realmente fundamental, que é o da transformação nele contido, foi completamente ignorado para as pessoas idolatrarem Jesus, se amarem Jesus e servirem aos orientadores da igreja. Então, eu quero agora desmistificar isso tudo e dizer: as informações contidas no Evangelho fazem parte de uma programação que você tem que adotar voluntariamente para a autotransformação no ser divino, dotado de enormes, imensuráveis poderes e capacidades que você é. Se você ainda não se descobriu assim, este é um momento bastante oportuno. Pela logologia, você vai conhecer a sua estrutura fundamental e vai saber como alterar a sua estrutura fundamental para ser um ser resiliente, um ser invulnerável, invulnerável a todas as circunstâncias e imune a todas as doenças, capaz de sobreviver em meio às adversidades, dificuldades e a todos os tipos de problemas. E a ser, sobretudo, uma pessoa inafetável, uma pessoa que não pode ser maculada pelas experiências externas, pelos acontecimentos externos. Então, desta forma, você vai descobrir que no texto que eu mencionei, que é no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, Palavras de Jesus, são capítulo 1, versículos de 1 a 5, fala que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Tudo que foi feito pela palavra. Nada do que foi feito sem a palavra. E a palavra era Deus. Bem, nós podemos ignorar isso para o resto da nossa vida, da nossa existência. Por isso mesmo, o próprio processo de educação e formação de consciência no ser humano, para que ele alcance a consciência da sua própria divindade, é um processo infalível. Por isso, ele tem umas fases, chamadas fases de interrupção, que nós conhecemos aqui como morte. E essas fases de interrupção são apropriadas para nós retomarmos a consciência da nossa realidade essencial. Então, nós temos a primeira origem, que é a origem espiritual, que é a origem do conhecimento. A informação é que se transforma na coisa, que se transforma na carne, que se transforma na matéria e nos dá a segunda origem, que é a origem humana. Nós estamos na humanidade para poder aprender a reconhecer o que somos em essência, o quanto podemos, o que podemos e quais são as intervenções que nós deveríamos fazer de propósito para alcançar a nossa plena capacidade, a nossa plenitude como seres cósmicos que nós somos. Então, nós teremos uma série de aulas a respeito dessa temática
E começamos hoje informando que a logologia é uma ciência nova. Ela não só representa o verdadeiro significado, que é o estudo da palavra e das palavras, mas também como representa o estudo do ser essencial que nós somos, constituído desde os primórdios pelas energias das próprias palavras, das informações e dos conhecimentos. O universo todo é constituído, é composto de dois elementos, de informações e espaço. As informações são dotadas das unidades elementares, que são as letras, que são os princípios ativos de todas as realidades. Vamos iniciar uma série de estudos e eu quero te convidar para fazer parte desse nosso grupo, um grupo bastante seleto, porque vai alcançar poucas pessoas, poucas mentes abertas o suficiente para compreender que é chegado um momento de nós abandonarmos o velho barco e entrarmos na verdadeira nave espacial do futuro da humanidade, que é a ascensão ao nível da divindade. Você é meu convidado direto. Venha estar conosco, inscreva-se no meu canal do YouTube. O canal vai passar a ser um canal secreto. Não vamos deixá-lo aberto, porque estou convicto de que esses conhecimentos vão ferir a capacidade de compreensão de muitas pessoas e vão gerar suscetibilidades, vão gerar cismas, divisões, e não é esse o nosso propósito. O meu propósito, principalmente, é dar a você a liberdade de tornar-se consciente da sua própria divindade e assumir os seus poderes perante a vida. Você é um ser de dimensão que está muito além da compreensão da maioria das pessoas e nem precisa propagar isso para todas as pessoas. Você não vai sair por aí dizendo eu sou Deus, embora seja, não vai sair por aí dizendo eu sou Deus, porque as pessoas não têm a capacidade e a compreensão para entender isso no seu verdadeiro sentido, no sentido mais profundo. Mas você é constituído de Deus, constituído dos poderes, da energia essencial, que é a energia da palavra, a energia do conhecimento. E vamos tirar bastante proveito disso em nossa vida de relações e sentir o melhor sabor da própria experiência, da própria vida, o melhor sabor de nós mesmos. E, acima de tudo, vamos ter a capacidade de nos reconstruir para as experiências em uma dimensão superior da vida. E você sendo meu convidado, eu conto com a sua presença em todos os dias das nossas aulas, das nossas conversas, das nossas mensagens. Até a próxima, até o próximo vídeo.